Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Vibra para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2021. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Vibra e as informações atualmente disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos em tais declarações prospectivas. Estão presentes nesta videoconferência o Sr. Wilson Ferreira Júnior, CEO da Vibra, e o Sr. André Natal, CFO e IRO. Gostaria agora de passar a palavra ao CEO que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Wilson, pode prosseguir. Bem, muito obrigado. Bom dia a todas e a todos, os investidores, analistas que nos acompanham no dia de hoje, na divulgação dos nossos resultados do quarto trimestre do ano passado e os resultados integrais aqui do ano de 2021. Mais uma vez, eu tenho a satisfação aqui de compartilhar com vocês uma breve introdução nessa nossa apresentação com alguns dos principais highlights e resultados, né? Começando por dessa página, demonstrando aqui os resultados do quarto trimestre. Nós estamos falando efetivamente da maior margem EBITDA que nós oferimos no nosso negócio, na casa de R$160 por metro cúbico. Essa margem tem um acréscimo aqui em relação ao quarto trimestre de 2020, que já tinha sido excepcional em mais 2%. Então, trata-se de fato do recorde da companhia. E faz isso de uma forma muito consistente, ou seja, crescendo o seu market share. Então, nós atingimos aqui 28,9% no quarto trimestre, também é um acréscimo em relação ao quarto trimestre do ano passado, e continuamos aqui de forma diferenciada em relação aos próprios peers, adicionando postos, foram quase 180 no ano e 74 somente no quarto trimestre. Então, o quarto trimestre é um quarto trimestre de fato marcante, mas eu também gostaria de chamar a atenção para o resultado nosso na base de 2021. Com algum problema técnico aqui. Ok, então vamos sair, perdão. Então eu passo aqui, eu acho que todos vocês detêm aqui a apresentação. Eu posso colocar então no próximo slide, mostrando exatamente os dados de 2021. E nos dados de 2021, aqui nós estamos colocando assim em destaque todos os números. Ou seja, é um ano que apresenta crescimento de vendas 4,7% em relação a 2020. Nós estamos aqui numa margem anual de R$129 por metro cúbico. Essa margem é 25% maior do que o ano de 2020. E como eu havia colocado aqui, olhando o market share do ano, nós chegamos aqui a 28,4%. É um resultado realmente bastante consistente. E ele, obviamente, ele exprime esse contínuo crescimento da rede, são 179 postos adicionados no ano de 2020. E certamente aqui nós estamos colocando dois itens que são importantes, quer dizer, atinge-se uma margem maior na medida em que a gente consegue chegar ao menor nível de custos que nós já tivemos na nossa história, concluindo um processo importante de reestruturação da companhia. Chegamos a R$54 por metro cúbico, uma redução de mais 21% em relação ao ano de 2020. E isso permitiu, então, à companhia, em números absolutos, atingir no ano de 2021 um EBITDA de R$5 bilhões, um acréscimo de 31% em relação a 2020. Então, é um ano marcante, o ano que a companhia completou 50 anos, pouco mais de 2 anos em relação à privatização, já se tornando corporation e tendo esse resultado.
Nós ainda fizemos questão de colocar na página 3 exatamente essa trajetória, desde o ano de 2017, quando começou o processo de privatização com o IPO da companhia. O que a gente vê, assim, objetivamente, quer dizer, há um EBITDA crescendo de forma consistente ao longo do tempo, ano a ano, trimestre a trimestre, de 2020 a 2021, nós estamos colocando aqui os trimestres, né? Até atingir, como eu falei, esse EBITDA de 160, que correspondeu, como eu falei, um crescimento aqui na base média anual de 24%. Observem o trend de despesas também, que parte, inclusive, de 111, praticamente uma redução de 50% nas despesas desde o início desse processo de privatização. E, de novo, um crescimento consistente de market share, e aqui vocês têm todos os números chegando aqui nesse 28,9% no quarto trimestre do ano passado. Eu passo agora a fazer um reporte a partir da página 4 em relação aos principais negócios da companhia, para mostrar a robustez dessa estratégia. Primeiro, que a gente tem sempre colocado a importância de que o negócio core da companhia, ou seja, sua atuação no B2C, a sua atuação no B2B, são a essência do nosso trabalho. Nós vemos muito potencial de continuar a crescer, agora com esse nível de eficiência, e, obviamente, temos aí uma estratégia complementar relacionada à transição energética. Vamos falar delas aqui. Então, começando pela rede de postos, continuamos crescendo aqui, mais 0,7% de market share na comparação de 21 com 20, né? E todos os números são positivos. Observem que o market share cresce 0,7, chegando a 23,8. O número de postos cresce para 8.201, mais 179. E o volume de vendas, especialmente, cresce 7,1%. Isso tudo se deve claramente à melhor proposta de valor que nós estamos oferecendo aos revendedores e aos clientes. Primeiro, o ecossistema Vibra, que envolve o programa de fidelidade, que vem sendo permanentemente evoluído, além do cashback de combustíveis, o trabalho que fizemos com a AME, etc. O tema da loja de conveniência, que agora tem um input ainda maior, né? um impulso maior, com a criação da VEM, a nossa JV com lojas americanas, que já começou a operar, já está funcionando. E aqui nós vamos ter otimização de sortimentos, oferta mais robusta do supply chain, maior rentabilização da loja. Já estamos com vários exemplos desse tipo de atuação, que somos muito otimistas com relação ao crescimento desse negócio. Isso tudo vai gerando um processo de atendimento de qualidade, com preços competitivos, que é o que garante a efetividade dessa rede e garante, essencialmente, uma equação financeira melhor ao revendedor, e é isso que a gente tem percebido em todas as pesquisas que temos feito. Na página seguinte, na página 5, nós temos aqui também o raio-x do nosso negócio do B2B, e esse negócio tem aqui, embora apresente aqui uma redução de 5,2% nas vendas, na verdade, isso porque nós passamos a não consolidar mais a ES Gás e a Extratura. Não fosse isso, nós teríamos também um crescimento de 0,5% nesses volumes. Isso fica expresso aqui, ou explícito, no market share, que cresceu mais 3,4 pontos percentuais, e nós atingimos aqui 37,5%. São destaques nesse mercado. Ainda a gente vai poder ver ao longo da apresentação, e no nosso release isso fica bastante claro. O tema da aviação, tivemos uma evolução importante, mas ainda é o único segmento que nós não atingimos volumes iguais ao anterior à pandemia. Nós tivemos volumes crescentes porque aumentamos o nosso market share, chegamos a 68%, e tivemos aqui, obviamente, em 2021, um crescimento importante de 46%, mas ainda não atingindo os patamares de vendas que nós tínhamos, que o segmento de aviação tinha no Brasil antes da pandemia. Destaco também o tema de lubrificantes. Vocês sabem, faz parte da nossa estratégia o crescimento desse negócio. Nós apresentamos aqui já um crescimento de cerca de 32% no EBITDA da companhia, e todos os esforços que estão colocados aqui na modernização e ampliação da fábrica, nós estamos ampliando ela em 60%, 90% dessa operação já está conclusa. Reformulamos todos os canais de venda, introduzindo o tema dos distribuidores autorizados. O mapa demonstra isso, e nós estamos bastante otimistas que vamos atingir próximo de R$400 milhões de EBITDA nesse negócio no ano de 2022, nesse ano que nós estamos em curso. De uma forma sintética, também na página 6, nós temos aqui que, além dos investimentos em logística e suprimento, que nós estamos utilizando para reforçar nossa vantagem competitiva, nós tivemos os investimentos em logística. Fizemos, então,
aquela extensão, quer dizer, da nossa torre de controle para envolver os combustíveis mais escuros. Isso gerou aqui, já no ano passado, uma economia de mais de 90 milhões de reais. Nós implementamos já a trading de derivados, a trading internacional. Iniciamos essa operação em dezembro de 2021 e, com isso, nós teremos aqui as nossas mesas onshore e offshore de derivados mitigando a exposição em flutuações. Ela é particularmente mais importante nesse momento de grande volatilidade devido à própria guerra. Então, isso fortalece a nossa posição, somos o maior importador e nessa posição ficamos fortalecidos com a implementação dessa nossa nova trade. E a trade de etanol, como vocês sabem, um negócio que fizemos aqui com a Copersucar, a JV de 50%, que está aqui em processo de avaliação pelo CAD, e a gente entende, quer dizer, dadas as próprias perspectivas de crescimento do etanol no tema da mobilidade, que teremos sinergias aqui com o nosso próprio portfólio atual de biocombustíveis e de se tornar claramente um dos maiores comercializadores de etanol no Brasil. Na página 7, a gente tem um pouco desse raio-x do mercado de combustíveis, né? Já retomando, como a gente havia colocado, o patamar pré-Covid. A gente vê isso na rede de postos, o crescimento de 5,1, chegando a 95,2, praticamente idêntico ao que a gente tinha no ano de 2019 pré-Covid. No B2B, a gente já tem um crescimento maior, de 33 para 34,5, no ano passado com 16,9%. Na parte de lubrificantes, idem. E na aviação somente, quer dizer, em que pese a gente ter tido, como eu falei, um crescimento importante ao longo do ano de 2021 comparado a 20, crescimento de 25%, ele ainda é inferior aos 7 que nós tínhamos aqui, 7 milhões de metros cúbicos, no ano de 2019. Aqui é importante colocar, só reafirmando aquilo em termos de estratégia, a companhia é focada no seu negócio principal, que, como eu falei, tem hoje vantagens competitivas inequívocas em relação aos seus competidores, a empresa de menor custo, a empresa com melhor price, melhor proposta de valor, nos dois segmentos que atua, no B2C e no B2B, e continuando investindo com uma capacidade de investimento importante. 80% praticamente do nosso investimento se concentra ou na concessão financeira do nosso core, ou nos investimentos diretos do nosso core, infraestrutura, etc. E nós ainda estamos investindo aqui cerca de 20% na expansão desses novos negócios, que vão garantir aqui até o final da década que mais um crescimento de 50% do nosso EBITDA gerado aqui nas nossas próprias operações. A gente continua crescendo o nosso EBITDA e, em cima dele, resultado dessa estratégia, desse investimento, nós teremos aqui uma diversificação importante e já nos alinhando aqui ao que é a próxima página, que exprime a nossa estratégia. Então, como eu falei, o fortalecimento do core business, que está aqui do lado esquerdo, na distribuição de combustíveis, lubrificantes, aviação, conveniência, onde a gente tem liderado todos esses segmentos, entrando agora na trade de etanol e derivados, essas duas iniciativas aqui fundamentais para fortalecer o core, e já a entrada exitosa no tema da comercialização e trade de energia, nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Nós já estamos aqui com várias iniciativas no que diz respeito aos novos vetores de crescimento, da oferta off-grid e on-grid de gás natural e biometano, no caso biometano com a ZEG, no reforço da nossa posição em energia elétrica com autoprodução em GD, já através da própria Comerc, a solução em carregamento, em veículos elétricos, também uma participação importante numa startup, o nosso programa de relacionamento e a conveniência ampliada, fruto dessa parceria. Algumas apostas que a gente coloca em espaços de inovações, apostas graduais, no tema de hidrogênio, que é um combustível para a próxima década, nos novos tipos de biocombustíveis, diesel verde, combustível de aviação e novas soluções de mobilidade. É um prazer mesmo, é uma satisfação muito grande aqui, eu, em nome de todo o corpo de dirigentes e colaboradores da Vibra, compartilhar com vocês, após 6 meses, quando a gente apresentou nosso planejamento estratégico, esse slide tem uma síntese do trabalho de estratégia complementar da companhia. Para além do nosso fortalecimento do negócio core, como eu havia colocado, atingindo margens diferenciadas em relação à indústria, os menores custos da indústria, o contínuo crescimento, mas também a iniciativa da JV com a Copersucar,
que agora entra na sua fase final com a avaliação do CAD, como eu falei, a implementação da VEM já funcionando com uma perspectiva de crescimento do número de lojas, a gente vai compartilhar esses números brevemente com vocês, a implementação do negócio com a Comerc, que nós anunciamos recentemente, eu vou ter um slide específico sobre isso, o acordo firmado com a ZEG já começando a gerar as primeiras plantas para comercialização de biometano, a nossa implementação aqui na startup EasyVolt, uma parceria que fizemos aqui, é a maior rede de eletropostos do país, são mais de 200 carregadores rápidos, isso se enquadra no nosso programa de expansão desse negócio, inclusive com a expansão dos eletropostos, dos carregadores rápidos nas rodovias. E junto com isso, nas apostas graduais, como eu falei, as nossas iniciativas, principalmente com a Brasil Biofuels, de tal maneira a gente poder gerar 400 mil metros cúbicos por ano de suplemento de diesel verde. Bem, o último slide é o slide que a gente fez questão de colocar aqui, essa joint venture com a Comerc, né, impulsionando essa posição da Vibra na energia, alavancando um conjunto de sinergias comerciais entre as partes. O slide pode parecer menos complexo, mas, primeiro, o racional estratégico da companhia aqui de entrar num negócio que está com um processo grande de desregulamentação, ou seja, nos próximos 4 anos nós temos aqui uma liberação importante dos chamados consumidores potencialmente livres da alta tensão. Hoje, praticamente 35%, 32% das vendas de energia são através de Mercado Livre, ela vai a mais de 50%. Então, esse é o potencial que a gente entende ser bastante possível de endereçar. É uma aquisição de co-controle com perspectiva, num prazo já definido, de compra do controle, de aquisição do controle. Então, é uma operação, isso é core do nosso futuro e, portanto, era necessário que a gente tivesse essa definição, e ela é claríssima entre os sócios. Então, nós crescemos juntos, criamos valor para a companhia e, obviamente, os nossos sócios podem ter liquidez, alguns deles, fundos, têm interesse em liquidez, e nós temos aqui essa operação de put call para viabilizar esse processo de aquisição do controle. Mas é importante destacar aqui a parceria, nesse momento, Comerc e Vibra, ela traz, do lado da Comerc, um know-how de ativos e um pipeline amplo, portfólio de soluções, serviços de energia, um pipeline em construção, principalmente, de plataformas solares e eólicas. E do lado da Vibra, traz aqui o mercado, 18 mil clientes corporativos no B2B, mais de 8 mil postos de combustível, mais de 400 vendedores, uma capacidade financeira importante, foi particularmente determinante aqui no crescimento da própria Targus, uma companhia que nós compramos por 90 milhões e alocamos nesse negócio com a Comerc por 300 milhões de reais em menos de um ano. E a junção dessas duas operações já cria, na partida, a maior comercializadora de energia elétrica no Mercado Livre, Comerc já com a Targus incluída. E aqui vocês veem, quer dizer, então cria-se um player com combinação única na oferta de soluções de energia, com grande capacidade financeira, com uma grande base de clientes. E aqui embaixo vocês veem um conjunto de sinergias que tem. Primeiro, cross-selling e complementariedade de oferta de serviços, né? Nós temos aqui mais de 18 mil clientes que são atendidos pela Vibra, no B2B, 80% deles ainda fora do Mercado Livre. Então, é uma oportunidade extraordinária. O reforço do posicionamento da oferta de energia e serviços, com uma capacidade de adicionar 2 gigawatts ou 2 mil megawatts até 2024. Então, um crescimento muito, muito grande, tanto no que vai permitir a gente atuar na AGD, na geração distribuída, quanto na geração centralizada. E, finalmente, quer dizer, a inovação em serviços e produtos de energia para clientes. São mais de 10 produtos que nós não dispunhamos e que passam a ser agora disponíveis aos nossos clientes através dessa nossa JV. Então, é uma felicidade, é uma operação muito grande, determinante aqui do futuro da companhia. E eu fiz questão aqui com os nossos colegas de poder compartilhar essas primeiras informações com vocês. Podemos agora então, agradecer a todos e colocar o nosso processo de Q&A em curso. Muito obrigado. Muito obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite seu nome, companhia e pergunta no campo Q&A. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Regis Cardoso. Sr. Regis, seu microfone já está liberado, o senhor pode realizar a pergunta. Obrigado, pessoal, por pegar minhas perguntas. Bom dia, Wilson, Natal. Dois tópicos que eu queria explorar. Com relação a essa dinâmica de preços mais recente que a gente viu esse ano, sobretudo depois dos eventos lá na Ucrânia. Como que o setor tem se adaptado, quer dizer, a esse nível de, primeiro, volatilidade de preços em si, mas segundo, também nível de volatilidade de prêmios, na verdade, de descontos, né, entre o preço doméstico da Petrobras e o preço e o custo de paridade de importação, sabendo que os distribuidores precisam, né, complementar o seu supply, o seu abastecimento através de produto importado e que, quer dizer, esse custo, a defasagem é desproporcional ao tamanho da margem, né? Enquanto a margem é 10, 15 centavos, o custo a mais de trazer o produto importado pode ser R$ 1,50, né, em um dado momento. Então, como que vocês enxergam, quer dizer, essa adaptação da indústria nesse contexto atual e que efeitos esse negócio pode ter no resultado contábil do primeiro Q22? Eu entendo que tem um efeito sobre hedge, tem um efeito de ganhos de estoque, pode ter um efeito sobre margem de reposição, enfim. Então, queria ouvi-lo sobre isso. E aí, o segundo tópico, pensando, ou talvez explorando um pouco mais o tema da Comerc, eu acho que esse quer dizer, tem sido um tópico recorrente de discussão, qual o direcionamento estratégico, qual o plano da companhia para a Comerc ao longo do tempo e talvez um pouco até da perspectiva quantitativa, né? Quanto que esse negócio pode representar do negócio da Vibra no futuro. Eram esses dois temas. Obrigado. Bom, Regis, obrigado pela pergunta aqui. Eu vou começar por essa última. O que nós vemos aqui é a entrada nossa no segmento de energia elétrica, ela tem uma razão simples, ou seja, nós temos aqui, como você vê, um potencial de consumidores que ainda não estão nesse mercado e que vão entrar nesse mercado, fruto da liberação. Só lembrando que 95% dos clientes que são potencialmente livres já são livres. Quer dizer, é certo que os clientes, quando têm a oportunidade de migrar para o mercado livre, dadas as flexibilidades que os comercializadores podem fazer, seja do ponto de vista de moeda, às vezes de prazo, enfim, de ajuste de curva de carga, tudo isso daqui gera um processo de customização que interessa aos clientes e, obviamente, interessa, eu diria assim, de forma adicional, mais recente, o tema da energia ser renovável, certificada, etc. Então, quer dizer, a entrada da companhia, tendo um potencial de clientes, que são os 8 mil postos, os mais de 18 mil clientes corporativos, ela tem uma possibilidade de ingresso nesse mercado de uma forma muito, eu diria assim, com a perspectiva de muito sucesso, né? É a combinação de fontes de energia, de expertise de comercialização, até de trading, com a venda para consumidores que estão hoje com a possibilidade, 80% deles, de migrar para esse mercado muito rapidamente. Então, isso passa a ser um negócio core da companhia. Evidentemente, a gente tem uma necessidade de aprender com esse processo. Aí não é o presidente da companhia, a empresa tem uma necessidade de se desenvolver. Então, a forma como a gente desenvolveu o negócio, a entrada com a JV, operando, co-controlando a companhia, com participação, com governança de primeiro nível, com os nossos dirigentes, com conselheiros independentes, com uma perspectiva de crescimento dessa companhia, porque é um pipeline que vai se verificar aqui ao longo dos próximos 4 anos. Então, é um negócio que vai criar muito valor na empresa. Então, é um negócio core. E aí você fala assim, eu vou me basear, Regis, nos valores que estavam colocados do IPO da companhia. Nós estamos falando de uma companhia que em cerca de 4 anos chegaria aqui a um EBITDA de 1 bilhão e 400. É só fazer referência com os nossos 5 bi do ano passado, em que pese que ele ainda tem alguma coisa não recorrente, mas nós estamos falando aqui, se fôssemos olhar só os nossos 50%,
de alguma coisa que sozinha já traria 20% a mais de EBITDA para a companhia até 2025. Nós estamos falando aqui que temos aqui a oportunidade, né, a se verificar no futuro, de controlar essa empresa inteira. Então, o tamanho dessa operação é o que já está aqui contratado nesses 1 bilhão e 400, e todos, só lembrando, né, eles têm um pipeline que não foi precificado no IPO, como qualquer IPO não precifica pipeline, de mais 1.100 megawatts. E, obviamente, eles têm incentivos aqui para que a gente viabilize isso. Então, é uma companhia que vai criar muito valor, além desses 1 bilhão e 400, desses 1 bilhão e 400 de EBITDA, não tenho dúvida, porque há incentivos para que isso ocorra e há mercado, no caso brasileiro, para que isso se desenvolva. Então, esse é o nosso objetivo, é um negócio forte futuro e, portanto, o nosso interesse em vir a controlar. Eu só queria colocar, antes de passar a palavra ao Natal, na primeira pergunta que você fez, evidentemente nós estamos vivendo aqui um momento de grande volatilidade e o nosso próprio release demonstra que ele vai colocar com mais clareza os efeitos disso. Eu só queria garantir, a companhia tem hoje um conjunto de contratos, é a maior importadora e em que pese que assistamos essa volatilidade no mercado internacional, nós estamos alimentando a nossa rede com grande capacidade, não temos nenhum tipo de problema. Evidentemente, temos que ter a disciplina, eu falo isso inclusive numa entrevista, temos nos reunido diariamente para avaliar isso. Então, porque isso tem, de fato, impactos, inclusive contábeis, como você mencionou e o Natal vai colocar. Mas eu queria só, especialmente, tranquilizar aqui que as operações têm se verificado de forma habitual. O mercado lá fora para importação, claro, está mais estressado, mas nós temos mantido a nossa condição de importação, de grande importador aqui com os nossos fornecedores, especialmente do Golfo e da Índia. Então, passo aqui a palavra ao Natal para qualificar mais as operações. Não, Regis, eu acho que é uma ótima pergunta. Assim, acho que se a gente olhar para os últimos 2 anos, tudo que a gente não teve foi águas tranquilas, né? A gente passou por uma pandemia muito drástica, depois outras ondas da pandemia e agora uma terceira onda, né, com a Omicron já no início do ano e para completar essa situação de altíssima volatilidade, como você colocou. Enfim, a gente tem que navegar nas águas que são, né? E assim, essas águas, obviamente, elas trazem alguns riscos e algumas oportunidades também, né? Como tudo na vida tem vários lados, né? Eu acho que assim o próprio quarto trimestre ele demonstra um pouco as potencialidades ou o lado das oportunidades que aparecem quando de uma alta de preços, como começou a acontecer naquele momento, né? O preço, obviamente, era uma situação diferente, era uma apreciação diferente do Brent, que terminou o ano ali perto de $80, mas com uma certa restrição do refino doméstico para atender, né, a integralidade da demanda, e gerando uma situação que é a que você descreveu, que é mais desafiadora, né, e portanto com mais risco implícito de você importar produtos a preços mais altos do que os preços domésticos sugerem. E isso, obviamente, de alguma forma afugentou parte dos players em fazerem esse tipo de operação. Players que usualmente estariam vendo arbitragens positivas para fazerem essa importação, eventualmente decidiram deixar essas operações de lado. E isso, obviamente, cria espaço para os players que têm mais apetite, que têm, enfim, uma mais segurança de colocação do produto no mercado doméstico, tem uma rede grande, etc., e que tem uma proposta de valor que passa exatamente por garantir o suprimento, né? Garantir que o nosso revendedor percebe no valor de estar embandeirado com a gente a confiabilidade no suprimento, o acesso à molécula a preços competitivos. Então, a gente se manteve fazendo essas operações no quarto trimestre, foi lá fora, trouxe os produtos e conseguiu, dentro da nossa lógica de pricing, fazer os repasses devidos do que custa o produto, que é, enfim, um blend, né, de produtos que estão a um preço diferente no Brasil, mas que tem um pedaço importado a um preço mais alto. E esses repasses, obviamente, geraram, né, esses resultados que você está vendo aqui de margem de reposição mais alta, mas sem fazer nada que tivesse prejudicado a nossa posição de mercado. Na verdade, a gente até tem uma evolução positiva de share quando você olha a nossa posição em diesel, a nossa posição em combustível em querosene de aviação.
No ciclo Otto a gente conseguiu manter estável a nossa participação. Então você vê que a nossa trajetória ao longo dos trimestres, né, já há 2 anos, ela vem sendo quase um monotônico crescente, mas muito gradual, com pouca volatilidade, apesar de todas as águas turbulentas que aconteceram nesse período. Agora, de fato, isso se potencializou muitas vezes no primeiro TRI em relação ao quarto, porque o spike do Brent foi muito mais alto, a gente vai a 120 agora, né, chegou a bater 130 dólares, e isso gera, né, se por um lado isso cria um ambiente competitivo que afugenta ainda mais outros players de fazerem as importações, isso cria espaços aqui do lado do market share, né, os dados pelo menos que saíram essa semana aqui de market share confirmam que a gente provavelmente ganhou share ao longo desse primeiro bimestre, pelo menos, né? Então, a gente vem conseguindo conquistar um espaço maior de mercado, temos mantido, como o senhor já comentou, o atendimento integral à nossa rede, né? E aí é a hora que o revendedor consegue perceber o valor da bandeira, o valor de estar conectado a uma empresa com solidez, com apetite para trazer o produto, para garantir o suprimento. Isso traz, como você falou, o tamanho das variações é tão grande que cria alguns desafios no pricing, né? Sobretudo com movimentos de alta. Você, em determinadas praças, em determinados polos, você fazer o reajuste, né? Ele tem um certo cuidado que você precisa ter para garantir que você não descola do mercado. Então, tem uma visão custo que tem que ser repassado, mas tem uma visão preço também, que vem de fora para dentro, vem do que o resto do mercado está fazendo, como os repasses estão se dando. E isso precisa ser muito bem balanceado para não gerar nenhum tipo de assimetria, né? Que gere ou uma captura de mercado maior do que a devida ou uma perda de mercado maior que a devida. Então, o outro... E aí, assim, é mais desafiador, mas é o que tem que ser, quer dizer, é o que a estratégia de pricing precisa a cada dia colocar. Um ponto que é importante é a gente falar dos efeitos em stock hedge, né? Em princípio, quer dizer, em que pese o nosso hedge não ter nenhuma relação direta com o hedge do estoque, né? A gente não faz hedge do estoque, a gente faz hedge das importações. As importações têm uma participação nesse momento importante do nosso mix, mas as operações de hedge, elas estão, no geral, andando em contraposição ao que acontece nas movimentações de estoque. Então, em momentos de alta de preço, obviamente, a gente tem ganhos de estoque com perdas no hedge e, no contrário, o oposto disso, né? E essas coisas, no geral, elas têm sido meio que mutuamente compensatórias. Então, uma acaba mitigando um pouco, atenuando o efeito da outra. O que pode acontecer, e de alguma forma tem acontecido ao longo do primeiro trimestre, é que se os movimentos do petróleo são muito bruscos, mas eles não são imediatamente acompanhados na mesma proporção no mercado doméstico, isso gera uma certa defasagem entre o temporal, pelo menos, entre a magnitude das perdas que você tem no derivativo vis-à-vis os ganhos que você tem no mercado físico. A ideia era que essas duas coisas fossem mutuamente compensadas e, idealmente, imediatamente, né? Se você começa a defasar muito ou espaçar muito os ajustes do preço doméstico, você cria um espaçamento temporal. Então, em janelas curtas, você pode ver perdas no hedge não compensadas integralmente por ganho de estoque. Por exemplo, agora a gente teve um aumento do preço doméstico relevante, mas já no meio de março. Então, o ganho de estoque possivelmente não vai ser completamente capturado dentro ainda do primeiro TRI. Possivelmente carrega uma parte relevante para o segundo trimestre. Então, esses descompassos que podem, do ponto de vista contábil, gerar algum tipo de descasamento entre esses movimentos. Agora, do ponto de vista da margem, essencialmente, de comercialização, que é a reposição, como você falou, elas continuam saudáveis, mais ou menos em linha com o que a gente verificou aqui no quarto trimestre, talvez, enfim, perto delas, né? E o outro desafio para terminar a resposta, que é trazido, é o desafio de manter um nível mais alto de liquidez na companhia, até porque não há nenhuma garantia de que, sei lá, se tiver algum tipo de acerramento maior ainda da guerra, da situação da Ucrânia, isso poderia gerar uma alta ainda maior do petróleo com maior consumo de capital de giro. Isso porque os estoques vão crescer em preço, né? E porque o nosso contas a receber cresce também proporcionalmente, porque a gente dá prazo aos clientes, para o mesmo prazo a gente tem mais capital empregado. Então, isso gera um consumo de capital de giro, né? E a gente precisa ter uma certa cautela em, primeiro, preservar certas saídas de caixa no momento e outra, de até buscar no mercado um pouco mais de liquidez para manter um caixa talvez um pouco acima do que a gente teria normalmente, para dar conta dessas flutuações que podem acontecer e a gente também não deixar
de concluir aqui as transações que a gente vem fazendo. Tem a secundária da Comerc, tem outros deals que estão aqui no pipeline. Então, para a gente não ter susto nesse tipo de coisa, a gente, obviamente, vai trabalhar aqui com um pouco mais de liquidez, que é o que a situação do momento exige. Mas, enfim, estamos navegando dentro dessas águas. Os sinais vitais do negócio continuam ótimos, a gente continua ganhando share, a gente continua com uma margem subjacente, vamos dizer assim, saudável. Então, a gente acha que, e os efeitos contábeis, eles se neutralizam no tempo. Então, no final, o que importa é que o valor da bandeira está sendo reconhecido e está sendo confirmado pelo mercado nos dados de share que a gente tem visto. Muito claro. Obrigado, Natal, Wilson. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Vicente Falanga. Senhor Vicente, seu microfone já está liberado, pode realizar sua pergunta. Wilson, Natal, obrigado aí pela apresentação aí. Acho que eu tinha duas perguntas também. Vocês fizeram uma ótima descrição do potencial da Comerc no release, né? E agora o Wilson dando mais confiança aí de extração de valor dessa aquisição. Eu sei que não é uma aquisição trivial, né? E tem potencial para muita coisa ali dentro. Mas quando que acham que vocês acham, né, que a gente vai poder quantificar o potencial de sinergias ali? Queria saber se vocês pretendem fazer algum dia dedicado à Comerc aí para discutir os projetos e as eficiências ali dentro. Minha segunda pergunta, foram reportados, né, na verdade no mundo todo, né, por tradings, etc., algumas dificuldades de conseguir carga de diesel, né, como o Natal falou aí, das sanções, né, autoimpostas e tiveram alguns redirecionamentos de cargas do Golfo do México para a Europa que está pagando muito prêmio, né. Até agora parece que a gente não teve nenhuma situação crítica de supply, mas assim, a gente lê alguns países europeus já falando em elevar o tom aí, começar de fato a colocar sanções oficiais, né, de energia na Rússia. Se porventura essa situação de oferta ela piorar, né, como que a Vibra aí, sendo um dos maiores importadores do Brasil, né, como que vocês aí estão se antecipando ou se antecipariam aí para evitar, né, uma eventual falta de combustível? Dá para conversar com a Índia, além de Golfo do México, alguns outros lugares do mundo, dá para levar estoque, enfim. O que vocês puderem falar a respeito seria ótimo. Muito obrigado. Vicente, deixa eu só colocar, eu até esqueci de falar, você me lembrou aqui que nós vamos sim fazer roadshows aqui, né, sobre a Comerc, inclusive com o time da Comerc conosco, para demonstrar esse potencial que a gente está convencido aqui. Acho que talvez vocês precisem ter os investidores, enfim, os buy side, sell side, etc. Então, nós estaremos organizando aqui, já nesse mês de abril, aqui, reuniões para poder esclarecer tanto o potencial de sinergias, aonde a gente imagina tem, eu diria assim, como eu falei, tem uma força de vendas muito grande aqui que visita os clientes. A gente já tem uma característica de cross-selling para combustível, então é uma relação de muito longo prazo que a gente tem, a maior parte desses clientes. A gente está absolutamente certo, e talvez o caso como eu falei, da Targo já é uma demonstração disso, da sinergia potencial aqui de acessar clientes e poder oferecer para além dos combustíveis essas alternativas de GD, GC ou de gestão de energia. A própria Comerc faz também a gestão de equipamentos elétricos e de equipamentos de gás. Então, um conjunto de ofertas adicionais que certamente vão encantar e vão aumentar a fidelização dos nossos clientes, não só do B2B, mas também do B2C, porque os nossos postos vendedores têm interesse já, praticamente 900 deles, dos 8 mil postos, já estão com energia ou no Mercado Livre ou com GD. Então, tem um conjunto de possibilidades de fato muito grande. Com relação ao tema do suprimento, que eu vou pedir ao Natal que complemente, mas o importante, nós já somos, assim, óbvio que o acesso que a gente tem para importação é preferencialmente o Golfo, mas não se limitando ao Golfo. A gente tem obviamente, ido também à Índia, etc. E agora, com o próprio trade internacional, isso é parte da ação que nós já tínhamos estratégica para a companhia, para, como eu falei, robustecer e fortalecer essa atividade, que a gente entende
né, dado que a gente não tem investimentos em refino no Brasil, que o tema do Brasil crescendo, a gente precisa fortalecer a capacidade de importar. Então, isso está alinhado aqui, assim, às nossas operações, e também lembrar que, obviamente, essa relação de importação que a companhia tem já há algum tempo, ela estabelece um conjunto, diria assim, de relações entre fornecedores e nós como compradores, e em contratos que também são mais longos. Então, a gente tem hoje também nós temos segurança aqui de suprimento. Obviamente, você tem uma trade, você acaba fazendo um processo competitivo para ter um conjunto maior de vantagens, mas você já tem um conjunto de operações estabelecidas. Complementa, por favor. Não, Vicente, ótima pergunta. Assim, a gente, obviamente, o que você falou é verdade, o mercado está tight, né? O mercado está estreito e tem, de fato, mas assim, a gente está navegando bem nisso. A gente não teve nenhum cancelamento de carga até aqui, tá? Nenhum tipo de default, nem nada parecido. Então, tudo que a gente tinha contratado está vindo, está sendo absolutamente honrado, tá? A gente está com isso conseguindo, obviamente a gente precisa, uma das medidas é a gente ampliar o nível de importação, né? A gente já ampliou e a gente acessa já o mercado todo, né? A gente compra do Golfo, a gente já compra da Índia, que você falou, a gente já está buscando em todos os mercados, né? E obviamente o nível de ofertas a cada pleito que a gente tem no mercado tem menos oferta hoje do que tinha antes. E isso é natural do contexto, a gente não consegue fazer nada a respeito disso, mas consegue ter um conjunto de fontes bastante diversificado, acessando o mercado inteiro e está tendo todos os contratos honrados, todas as cargas entregues normalmente, né? A gente acha que o mercado ainda vai continuar apertado ao longo de abril, né? O mercado de diesel ainda vai ser um mercado desafiador, mas que a gente está conseguindo acessar os volumes que a gente precisa, estamos ganhando share com isso. Tem o lado de que outros compradores tiraram o pé do acelerador, tiveram menos apetite a ir buscar essas cargas no mercado exterior, então a gente está conseguindo, inclusive, suprir completamente a nossa rede, nossos clientes contratados, e eventualmente até, quer dizer, temos sido muito procurados por clientes fora da rede, né, pela certa falta de suprimento que tem em alguns pontos. Agora, tem um outro lado aqui, obviamente, que é a gente fazer sempre a priorização de canal. Quer dizer, na hora que você tem um mercado mais estreito, você precisa fazer escolhas, eventualmente, de priorizar a nossa rede, priorizar o cliente contratado, priorizar o cliente que vê justamente valor em estar vinculado com a gente, em ter contrato de longo prazo, porque nessas horas, entre outras, né, tem o valor da confiabilidade do suprimento, que é enorme, né? E nessas horas fica mais evidente isso, ou vem mais à memória de todo mundo, né? Mas, assim, a gente está navegando bem, por hora não tem nenhum tipo de disrupção no nosso suprimento, mas, de fato, o contexto é de um mercado mais estreito, com prêmios elevados, com mais volatilidade no acesso a essas cargas. Então, é um mercado mais difícil de navegar. A gente está navegando bem. Aqui, so far, so good. Ótimo, Wilson, Natal, obrigado aí, ficou muito claro. E looking forward aí para essas reuniões da Comerc. Valeu. Só complementando o Wilson nisso, a gente já vai, a partir da semana que vem, o pessoal da RI vai procurar e vocês, a gente vai fazer, a gente já está mais ou menos agendado aqui, mas precisa, obviamente, combinar com vocês, mas a gente vai fazer uma reunião com os sell-side todos, né, juntos, e depois a gente vai fazer uma agenda de reuniões individuais, em que a gente vai visitar aqui um conjunto de investidores junto com o time da Comerc, para a gente efetivamente poder ter uma discussão mais aprofundada, entrar um pouco mais nos porquês por trás dessas sinergias todas que a gente enxerga, etc. E tal. Bom, essa é uma discussão que a gente vai poder ter com mais detalhe depois. Nossa próxima pergunta vem de Monique Greco. Por favor, Monique, seu microfone já está liberado. Oi, bom dia, Wilson, Natal. Obrigada por pegarem as minhas perguntas. Queria primeiro parabenizar o time Vibra pelos resultados, assim, super relevantes e sólidos. Eu tenho duas perguntas. A primeira tem a ver com o embandeiramento, né? A gente vê que as métricas de embandeiramento da Vibra têm sido significativamente mais fortes do que a das pares.
E a gente queria saber como é que a companhia enxerga esse nível de embandeiramento daqui para frente, se vão conseguir manter esse nível forte, superior à das peers, e o que isso implica em ganhos de share no médio prazo. A minha outra pergunta tem a ver com o pagamento de dividendos, né? Vocês no release falaram que a companhia está adotando uma posição bem protetiva aí em relação ao caixa nesse momento de alta volatilidade do mercado e decidindo não fazer uma distribuição extraordinária. A gente sabe que é difícil prever a extensão do conflito, né? Projetar um timing para redução e para o fim dessa volatilidade não usual aí no preço dos combustíveis, mas a gente queria saber se a companhia definiu algum tipo de gatilho ou alguns gatilhos que possam disparar uma eventual reavaliação dessa decisão da distribuição extraordinária de dividendos, da não distribuição extraordinária de dividendos. É isso. Oi, Monique, obrigado as perguntas. São boas perguntas. Eu acho que sobre o embandeiramento, de fato, você bem notou, isso já tinha sido uma realidade em 2020, né? Quando a gente olha os números relativos, a gente fez embandeiramentos, acho que bastante à frente dos principais players do setor, né? E agora, em 2021, isso se repetiu, né? E é super importante isso, porque isso, de alguma forma, faz uma diferença grande, né? Eu acho que esse fator até foi por muito tempo negligenciado na antiga BR Distribuidora, né? Porque se você imaginar que o mercado ele vai crescer, digamos, 2%, por hipótese, tá? E ele vai crescer metade por novo volume nos mesmos postos, né? Um same-store sales. E a outra metade por adição de novos postos na rede total do mercado. É muito importante que as distribuidoras se mantenham expandindo suas redes num nível que seja pelo menos par e passo com esse nível de expansão do mercado, né? Então, imaginando que é 1% para cada um desses fatores, a gente pelo menos precisaria crescer 1%. Mas para que você ganhe share, sobretudo pelo efeito de que a gente tem volumetrias maiores por posto do que o mercado, é importante que a gente embandeire posto até um pouco mais adiantado, né? Um pouco mais acelerado do que a média do mercado faz, do que os principais concorrentes fazem. Então, isso é um fator de alguma forma, que traz uma performance relativa maior em algum prazo, né? Isso não se verifica imediatamente, que a gente está embandeirando agora, mas isso, de alguma forma, está contratando alguns pontos percentuais de share mais para frente, né? Óbvio que só o desse ano não vai mover a agulha aqui, mas o acúmulo disso, né, já são 2 anos seguidos de embandeiramentos mais fortes, isso deveria, sim, gerar algum nível de delta share para a gente na frente. Quando a gente olha para a projeção que a gente tem no nosso plano, o que a gente fez esse ano foi mais ou menos 2%, um pouquinho mais de 2% do total da rede, né, de adição líquida. Quando a gente olha para o nosso plano de negócio, o nível de adição é mais ou menos esse também. Quer dizer, se olhar um crescimento composto é mais ou menos de 2% por aí. Então, que eu acho que vai ser acima do mercado. Então, tentando te responder objetivamente, eu acho que o mercado deverá fazer um crescimento de expansão de novos outlets menor do que isso, e a gente, com isso, deveria ir acrescentando e ter uma performance relativa melhor no tempo. A gente está fazendo as outras coisas todas com o objetivo de também subir do outro lado da equação, que é o mesmo volume, quer dizer, mais volume nos mesmos postos, né? Então, isso vem da proposta de valor, da nova imagem dos postos, da conveniência, enfim, do acesso a um combustível que está mais competitivo, que a gente tem um sourcing melhor, consegue chegar na ponta de maneira, vamos dizer, mais competitiva e dar competitividade ao nosso revendedor. Então, isso tudo deveria fazer a gente também ganhar mais volume por posto, mas sem dúvida alguma, esse embandeiramento adicional aqui deve trazer uma coisa, quer dizer, um ganho de share para a gente. Agora, uma coisa só que eu acho que eu sempre falo e eu acho importante destacar a nossa intenção com o crescimento de share é de manter o tipo de trajetória que a gente vem fazendo nos últimos 2 anos, que é uma trajetória muito gradual, muito cuidadosa, sem aventura, sem comprar share. É uma trajetória em que a proposta de valor vai melhorando no tempo e vai sendo percebida e trazendo mais share. E essa percepção vai se traduzindo também em mais embandeiramento, porque fica mais fácil embandeirar, fica mais barato embandeirar quando o valor é percebido, quando você não tem que comprar aquele acesso àquele posto por um preço mais alto, porque o revendedor está vendo muito risco na relação e coisas do gênero. Então, ter uma relação bem azeitada com a nossa rede
né, a confiabilidade de suprimentos, isso tudo se traduz, né, em embandeiramentos mais saudáveis e mais rentáveis. Então, esse é um ponto. Só fazendo uma adição aqui, importante é a qualidade do produto, né? Nós acabamos de lançar aqui também um trabalho importante de desenvolvimento, tanto a gasolina grid quanto a Podium, né, com a parceria com a BASF. Então, nós evoluímos o nosso produto, ele é capaz de, além de aumentar a durabilidade do motor, ele reduz o consumo e reduz as emissões, bastante alinhado. Então, é um conjunto, como o próprio Natal colocou, da rede crescendo, mas tem um produto melhor, tem uma proposta de valor melhor, obviamente, a gente tem que ter, nesse momento aqui, o processo de fidelização fica até mais fácil por conta do processo competitivo aqui, da limitação, inclusive, dos menores de atenderem as suas redes. Então, eu acho que a gente tem aqui um composto que é bastante vencedor, mas o princípio é da gradualidade, né? A gente tem sido bastante, assim, conservador na forma de crescer, porque a gente tem convicção de que temos uma proposta muito superior aqui aos concorrentes, e ela tem sido reconhecida e percebida pelo mercado. Certo. E aí para completar a tua segunda pergunta, eu acho que tem um ponto, você foi num ponto importante, que é a gente, de fato, diante dessas condições atuais, né, de spike do petróleo, com muito mais consumo de capital de giro, com eventuais riscos de o petróleo subir ainda mais e consumir ainda mais capital de giro, etc. A parte boa, por hora, que eu acho que vale dizer, é que não existe, quer dizer, diferentemente da pandemia, quando todos os setores foram afetados pela pandemia, né, e todo mundo precisou de reforço de liquidez imediato, e foi todo mundo em cima dos mesmos 4, 5 bancos, e obviamente eles não tinham condição de fazer oferecer aquela liquidez, oferecer aquele dinheiro, né? No momento é uma pressão de capital de giro num setor específico, é o setor ligado aqui a commodities, né, no geral. Então, é uma situação diferente, então a gente não tem visto, por hora, pelo menos, nenhum tipo de impacto, né? Nas condições de liquidez, a gente continua tendo acesso amplo a crédito, com custos extremamente competitivos. A gente tem feito várias operações bem-sucedidas do ponto de vista de gestão do passivo, né, e captações. Então, a gente consegue garantir essa liquidez para a companhia de uma forma bastante tranquila até aqui. Mas, sob o ponto de vista do dividendo, quer dizer, a gente entende que seria imprudente, né, se a gente fizesse num momento como esse, com pressão de capital de giro, com riscos, uma alta volatilidade do petróleo, que ninguém consegue dizer, ninguém tem essa bola de cristal para dizer para onde o petróleo vai nos próximos 30 dias, nem uma semana, nem dia nenhum. Então, com isso, a gente acha que seria imprudente fazer pagamentos adicionais de dividendo além da política e, no momento seguinte, se ver com algum estresse de alavancagem ou botando em risco as transações que a gente tem para concluir. A gente tem a conclusão da transação da Comerc, que é a secundária para pagar, a gente tem outras transações menores que essa, mas que estão aqui próximas de uma conclusão também. Então, a gente entende que é um momento a gente não deveria abrir mão dessas opções que são de efetiva criação de valor para fazer uma distribuição extraordinária. Agora, o que você perguntou é importante, quer dizer, essa decisão ela pode sempre ser reformada no futuro se a gente tiver, por exemplo, o petróleo voltando para $80, para $60, o que for, e liberando capital de giro, etc. A gente vai ter sempre o cuidado de não manter mais caixa na companhia do que precisa, né? Não tem nenhuma razão para a gente manter nem liquidez exacerbada, né? Nem manter um dinheiro retido só para pensar o que fazer com ele. Na verdade, a gente já sabe o tamanho das coisas que a gente tem para fazer, a gente sabe as exigências de CAPEX do plano, os embandeiramentos que a gente precisa fazer. Então, a gente não acha que deveria manter caixa na companhia à toa. Então, obviamente, que se o cenário muda, né, o gatilho é todo dia, a gente vai estar sempre fazendo essa avaliação. Se o cenário mudar de hoje para amanhã, acabou o estresse do petróleo, a gente liberou capital de giro, a gente poderia voltar a ter espaço, né, e apetite para fazer tanto eventual distribuição adicional quanto retomar o programa de buyback, do qual a gente já executou aí 950 milhões até aqui, mas ainda tem uma banda para fazer até 1,5 bilhão. Então, no limite, a gente poderia combinar essas coisas. Só para lembrar, né, no ano passado, numa visão caixa, a gente pagou 3 bilhões e 800 milhões em total de distribuições aos acionistas, seja
parte disso, a maior parte disso em dividendos e JCP, e uma parte via essa execução do buyback. Então, assim, é uma distribuição parruda, né? Enfim, a gente, obviamente, poderá distribuir. Acho que a combinação do nosso plano é tal que a gente vai conseguir alocar a maior parte do capital no negócio de hoje, vai conseguir dedicar uma parte em criar essas novas avenidas de crescimento que o Wilson comentou, mas ainda haverá muito espaço para fazer os dividendos e buybacks, o que fizer mais sentido a cada momento. Então, e essa decisão, essa reavaliação não tem um trigger específico, todo dia a gente vai estar olhando para o caixa, olhando para as condições e vai reformar ou mudar de direção conforme o caso. Tá? Tá claro. Obrigada, Wilson, Natal. Nossa próxima pergunta vem do senhor Luiz Carvalho. Senhor Luiz Carvalho, seu microfone já está liberado. Boa tarde agora, Wilson. Boa tarde, Natal. Obrigado por pegar as perguntas. Eu tenho talvez uma para cada um aqui. Wilson, se eu puder começar com você, acho que, se não for a data exata, deve estar para completar, ou completou recentemente, 1 ano à frente aí da companhia, né? E eu acho que desde o momento do anúncio, o mercado já conhecia, obviamente, muito bem o Natal, sabe da competência, mas existia uma grande, eu diria, expectativa do mercado, dos acionistas, em relação ao que você poderia trazer para a companhia em função da tua experiência pregressa, né, no setor elétrico. Queria, talvez, aproveitar a tua presença e se você pudesse fazer, de repente, uma retrospectiva aí desse último ano, do que foram os principais desafios e talvez ouvir um pouco de você, se a gente olhasse talvez 2, 3 anos à frente, que é talvez o horizonte médio, vamos dizer, do investidor de equities, assim, o que seriam os teus principais objetivos, vamos dizer assim, os principais goals, né, você ficaria, vamos dizer assim, realizado em conseguir entregar dentro desses 2, 3 anos, dado, vamos dizer assim, essas 6 avenidas de crescimento que você tem. E talvez a segunda para o Natal aqui, acho que Natal você se abordou muito bem aí em relação a toda essa mudança que a gente está vendo no mercado global, mas a gente também tem visto algumas mudanças, talvez até derivadas dessa nova conjuntura no mercado doméstico, né? Quer dizer, a ANP solicitando estoques diários agora, os estados ontem congelaram o ICMS de uma maneira, acho que pela primeira vez, igual para todo mundo. O etanol agora sem imposto de importação, obviamente a Petrobras também mudando um pouco a maneira como ela faz esse approach com as distribuidoras, seja na contratação, diferenciando um pouco mais alguns dos fatores como o risco, eventualmente, de crédito, o volume, etc. e tal. Queria entender um pouco de você como é que você vê esse novo contexto regulatório aqui e como é que, eventualmente, isso poderia talvez trazer algum tipo de vantagem ou desvantagem competitiva para a Vibra. Obrigado. Bem, Luiz, obrigado aí pela pergunta. Você tem razão, eu completei agora no dia 16, né? Hoje é dia 20, então faz 5, 6 dias aqui. Estou com uma semana a mais de 1 ano e 1 semana. Uma felicidade muito grande. A retrospectiva que eu posso fazer para você, evidentemente, eu até sempre brinco, eu tive 12 horas de sabático, né? Eu saí da Eletrobras no dia 15 às 8 da noite e no dia 16 às 8 da manhã eu estava aqui. E vim para cá tentando contribuir, conheço o time, já conhecia uma parte deles, é um time muito forte, vinha num processo de reestruturação muito bem sucedido, então evidentemente você já entra com a responsabilidade de não estragar aquilo que está sendo bem feito e tentar somar dentro dessa visão de que a gente tinha algumas operações para fazer, que eu destaco como muito importante, e concluir o processo de reestruturação, incorporar a coisa do OBZ, de alguma maneira concluir um conjunto de processos que eles vinham fazendo e fazendo bem na coisa da torre de controle, a reformulação de fábrica, reestruturação dos planos de saúde e de previdência que a gente começou. Eu acho, quer dizer, como retrospectiva, coisa boa, tudo isso aqui foi concluído, entregue, e a companhia tem hoje, de forma assim, muito bem reconhecida, o menor custo desse setor. Isso é uma coisa muito importante, uma empresa que era estatal, quer dizer, isso estimula o quadro de líderes e de colaboradores
uma demonstração de força importante, que eu acho que vai ser mais importante ainda durante esse processo competitivo. Não era a única coisa que a gente tinha que fazer. Acho que tinha uma segunda coisa importante, que era o tema do follow-on. Quer dizer, isso nós tínhamos a nossa ação sofria uma pressão overhang importante aqui por conta de uma participação grande da Petrobras. Eu acho que aqui também, de novo, juntando com a companhia, nós fizemos uma super transação, a segunda maior da história da Bolsa, quer dizer, uma coisa sendo feita rápida, mostrando aqui o potencial do mercado de capitais brasileiro. Então, entendo aqui que também o momento da companhia, a perspectiva que ela apresentava, ensejou aqui e atraiu, na época foram mais de 160 ofertas, mais de 26 bilhões de reais. Quer dizer, então foi uma operação muito bem sucedida, num prazo muito curto, que exigiu um esforço muito grande de toda a equipe aqui, todo mundo que está aqui. Estão vendo duas pessoas, nós estamos numa mesa grande aqui, com vários dirigentes da companhia que contribuem fortemente para isso. Eu acho que a terceira coisa, que eu vou passar como retrospectiva, mas mudando para o tema dos desafios, é exatamente a companhia tem uma perspectiva de longo prazo, né? Uma perspectiva estratégica. Né? E eu acho que aí nós fizemos também, de novo, junto com o Conselho de Administração, com consultoria internacional, com o conhecimento do nosso time aqui, e num prazo muito rápido também, no dia 1º de setembro, nós soltamos o nosso planejamento estratégico, que eu acho que coloca a companhia, inclusive, de uma forma pioneira em relação a essa visão de que, o negócio, eu uso sempre como referência, a idade da pedra não acabou por falta de pedra, a do petróleo não vai acabar por falta de petróleo. Nós vamos continuar crescendo. O país já é um exemplo, seja do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de emissão de gás, etc., e uso do biocombustível. Então, nós vamos continuar. O nosso negócio, o core, precisava ser competitivo, e hoje o é, e nós temos confiança de que esse negócio vai crescer muito. Mas tem oportunidades na transição energética, porque a transição energética é uma consciência global. Você tem as empresas aderindo a esse processo, e as empresas vão precisar de outras energias. Então, o movimento de sair de BR distribuidora para Vibra Energia, que está ancorado nessa estratégia, é um movimento que consolida a companhia como o maior distribuidor de combustível brasileiro e posiciona a companhia com uma oportunidade adicional de somar isso, a sua capacidade, a sua relação, o seu principal ativo, são exatamente os 18 mil clientes corporativos, os mais de 8 mil postos dessa rede que continua crescendo, os mais de 30 milhões de brasileiros que têm confiança no nosso nome. Este ativo vai fazer com que o nosso negócio, que já é grande e que continua crescendo, possa crescer em outros negócios. Quais negócios? O mais óbvio era o da energia elétrica por conta da desregulamentação do setor. O segundo é o do gás, que eu coloquei, é algo que eu coloco para você como desafio nosso, porque o gás, 90% dos clientes corporativos não são atendidos por rede de distribuição, por companhias de distribuição, diferentemente da distribuidora de energia elétrica. A distribuidora de gás não atende. Então, é um play muito assim, alinhado, tem um fit perfeito com a logística de Vibra para atender esses clientes. Então, é uma coisa que a gente tem que fazer. Você me pergunta como desafio dos próximos anos, tá posicionado nisso. E os demais combustíveis, a gente está avançando aqui na coisa como foi colocado, do biometano. A gente acha extremamente importante, de alguma maneira, crescer esse trabalho, nossa plataforma aberta que a gente está criando aqui para etanol. Como esse tema é algo que a gente vê no futuro como muito importante. A gente acha que a gente está investindo na coisa do carro elétrico, mas a gente sabe que ele tem uma participação importante do híbrido, e de que o híbrido tende a ser, no caso brasileiro, com etanol. Então, nós vamos nos posicionar nisso e nos combustíveis da década que vem, que é o quê? É o diesel verde, é o combustível da aviação sustentável, é o hidrogênio. E em cada um desses, acho que a gente já está, a gente já está bem posicionado, podemos consolidar, podemos avançar. Mas eu diria assim, olhando o futuro, olha, a companhia entregou esse crescimento do seu negócio base e ela adicionou de forma diferenciada, revelando assim uma capacidade estratégica importante, novos resultados em negócios que ela potencializou o seu principal ativo, que é o do relacionamento com os clientes. Então, acho que isso vai deixar a gente bastante feliz e, obviamente, ver isso reconhecido pelo mercado, né? Porque a gente está entrando em negócios
cujos múltiplos são muito maiores dos que a gente tem aqui no negócio de distribuição. Então, ter a capacidade de estar próximo de vocês, de mostrar a estratégia de criação de valor e ter o mercado reconhecendo isso, por práticas diferenciadas que a gente tem tido, e já reconhecida, né, no tema do ESG, eu diria assim, é mais um desafio para esse período aqui, com um time muito motivado, time novo e tal. Eu estou bastante feliz aqui. Você agora mesmo. Bom, Luiz, entrando no teu ponto, assim, é bem abrangente e importante a tua pergunta. Veja, eu acho que tem, como tudo na vida, tem ideias muito boas e oportunidades que estão sendo trazidas aqui por essas iniciativas todas aí que você comentou. Sempre junto com as oportunidades vem alguns riscos, né? E é preciso sempre ter muito cuidado nos limites dessas proposições, né? A gente acha que são legítimos e excelentes para o setor, né? A gente teve avanços importantes aqui, por exemplo, com a lei que muda a forma da tributação do ICMS, ela é muito importante para o setor, né? Não existia, como o ICMS era a substituição tributária, né? Não existia na lei uma previsão para dentro da ST a gente migrar para uma tarifa de renda, né? E aí você tinha uma tarifa que é uma alíquota, né? Uma tarifa de valor em que ela potencializava esses aumentos de preço. Então, quando o petróleo sobe, o imposto sobe junto e potencializa ainda mais, né? Ele não serve como um amortecedor dos aumentos, ele acaba potencializando as volatilidades para cima e para baixo. Então, você migrar para uma tarifa de REN é bom, né, por esse ângulo simplesmente da volatilidade de preços na ponta para o consumidor, mas junto com isso teve que ser feita a mudança para um regime monofásico, né, saindo de um regime ST. Então, essa monofasia a gente entende importante também e sobretudo, porque simplifica muito, porque uniformiza alíquotas, né, no país. Isso a gente tem, você não imagina o nível de complexidade que tem por trás do nosso sistema arrecadatório por conta dessas diferenças de alíquotas. Isso gera imensas retenções de caixa da companhia em ressarcimentos de ICMS que ficam retidos em estados. Você tem uma mudança, essas diferenças de alíquota produzem impostos para um estado que deveriam ter sido pagos a outros e precisam ser ressarcidos à companhia e complementados no outro estado, e isso gera um fluxo negocial das companhias, né, dos contribuintes com os estados, que é não negligenciável. Assim, a gente tem um esforço concentrado aqui muito grande para fazer, para conseguir recuperar, né, esses ressarcimentos. Então, isso tudo que caminha no sentido da simplificação, da uniformização e até da redução da carga tributária como um todo, tende a ser benéfico para o setor, tende a atrapalhar a vida do sonegador. Então, a gente navega em quer dizer, a gente não tem muita opinião a dar com relação a qual deve ser a forma da tributação, né? Desde que ela seja uma forma que mitigue o risco do contraventor, porque a gente vai pagar o imposto, seja como for a regra, e o que a gente sempre combate, sempre alerta, né, os reguladores, os decisores, os legisladores, com relação aos riscos de formas tributárias que sejam, que criem assimetrias, porque essas assimetrias, dado o tamanho do imposto no preço, essas assimetrias podem virar o jogo muito desfavorável para quem paga os impostos corretamente. Então, eu acho que essas medidas recentes, né, essa que eu citei do ICMS, acho que é positiva, ela não está válida ainda, porque ela ainda depende do CONFAS normatizar efetivamente que alíquotas são essas ou que impostos são esses, etc., mas ela vai na direção que o setor historicamente busca da monofasia, da simplificação e da uniformização. Teve outras medidas, você citou o congelamento do PMPF, né? Essa daqui tinha quer dizer, a gente também não tem muita opinião a dar sobre isso, mas ela acabou sendo inócua, porque num movimento de aumento de preço tão brusco quanto está acontecendo, você acabou gerando uma situação em que o ICMS, né, do próprio produtor, ele passou a ser maior do que o ICMS-ST, então acabou sendo inócuo, ele não teve efeito prático que se esperava, né? E isso é comum das medidas assim que vão sendo feitas pelo caminho no momento das volatilidades, enfim, no momento mais instável. A questão do fundo de estabilização, ele passou no Senado, mas ainda depende da Câmara e não sabemos ainda muito detalhe. A gente tem uma experiência anterior que não é ótima, né? Foi lá, você lembra bem, de 2018, com a subvenção ao diesel, que gerou uma série de assimetrias, praticamente inviabilizou a importação no país, né? Os players pararam de importar porque não tinha
não tinha uma referência muito clara do que era a PPI naqueles preços de referência. É sempre muito difícil calcular, tentar emular um preço de mercado num preço que é calculado, seja por quem for. Então, esse tipo de coisa, eu acho que a gente não tem também uma opinião muito forte nem contra nem a favor, mas a gente acha importante que se tome muito cuidado com esse tipo de coisa para que não vire um controle de margem, uma coisa que fuja enfim, da liberalidade econômica que a gente acha importante, da liberdade de preços, né? Essa questão do imposto de importação do etanol também, a gente acha que vai na direção certa, quer dizer, reduz barreira tarifária, então, de alguma forma, você aumenta a diversidade de fontes possíveis de atenderem o Brasil. Não esperamos, em princípio, nenhuma implicação direta de curtíssimo prazo, porque talvez mesmo com essa liberalização o preço do importado ainda não seja tão competitivo frente ao etanol nacional, mas, de certa forma, bota uma pressão competitiva maior que tende a ser bom para todo mundo, para o consumidor, para a sociedade, para nós. Então, a gente vê, assim, tentando resumir, Luiz, eu acho que as medidas são importantes, são todas legítimas, desde que elas respeitem essas questões da liberdade de preços e a simetria, né, que é super importante do ponto de vista do recolhimento desses tributos. E algumas dessas medidas avançam muito nisso, a gente ficou muito otimista aqui com os impactos potenciais da monofasia, a gente acha que esse é o caminho certo, eventualmente vai ser expandido mais adiante para outros produtos que não foram abarcados dessa vez. Mas a gente já teve uma cobertura grande, acho que é super bom para a gente, para o setor, e vai disputar a vida do devedor quanto mais. Tá certo, super claro. Obrigado, Natal. Obrigado, Wilson. Nossa próxima pergunta vem do senhor Tiago Duarte, do BTG Pactual. Por favor, senhor Tiago, seu microfone já está liberado. Olá, boa tarde, Natal, Wilson, obrigado pela oportunidade. Eu queria tocar em 3 pontos, por favor. A primeira chama um pouco a atenção no release de vocês, principalmente, né, quando vocês discorrem sobre as margens do trimestre, e mesmo, né, excluindo os em torno de R$ 25 metro cúbico de ganho de margem associado a estoque, né, no TRI, vocês colocam ali, de alguma forma, como essa margem é boa e ela é acima daquilo que a gente entende como margem recorrente do negócio. Aí eu queria ouvi-los um pouco do porquê, né? Eu entendo que o TRI, obviamente, excluindo as questões de estoque, né, o TRI se coloca numa condição, não me parece muito diferente daquilo que a gente imagina para frente, pensando essa circunstância de suprimento doméstico com desconto para paridade, né? Então, entendo que as oportunidades de margem para o negócio de vocês, e considerando né, o nível de eficiência que vocês atingiram, eles não me parecem muito diferentes para frente. Então, queria ouvi-los um pouco, o que está por trás, né, na decisão de colocar esse statement ali dentro, que eu acho que é importante. Segundo, uma pergunta mais específica, né, sobre a VEM, e queria ouvi-los ou entender um pouco o impacto que a criação da VEM tem, da JV em conveniência, tem no resultado, né? Quando a gente olha aquela linha, aquelas despesas por natureza, aquele ganho, né, na linha de outras receitas operacionais, acho que ano passado foi pouco acima de 380 milhões de reais, quando a gente olha aquela linha de royalties, que eu imagino que esteja tudo muito associado às lojas de conveniência. Eu queria entender se esse é o valor que a gente deveria expurgar do resultado de vocês, pensando que ele vai passar a ser contabilizado dentro da JV, ou de alguma forma diferente disso, vocês, por favor, me avisem. E aí, por último, acho que uma pergunta talvez mais direcionada para o Wilson, muito bacana, né, no release e agora na apresentação, como vocês colocaram algumas das vertentes, né, que o plano estratégico coloca, energia elétrica, biocombustíveis e gás. Eu queria ouvi-los um pouco sobre, né, feito o deal da Comerc, né, que vocês já fincam ali uma estaca na parte de energia, comercialização e geração de energia. Eu queria ouvi-los sobre aonde ou de que forma vocês entendem ser mais adequado a Vibra se posicionar para as outras energias, né, tanto HVO, etanol, biodiesel e gás. No sentido de, né, vocês sempre comentaram como era importante manter o aspecto asset light, né, tanto que desde o início vocês nunca se propuseram adquirir uma refinaria quando isso estava na pauta, como os deals que vocês fizeram, por exemplo, com a Copper agora no etanol. Eu queria ouvi-los, vocês entendem que esse elo, né, o fato de vocês
possuírem o short da cadeia, né, tanto no B2B como na rede de postos. Vocês entendem que isso é o suficiente para vocês capturarem valor nessas novas energias, ou a gente deveria imaginar, a exemplo do que eu imagino seja a Comerc, imaginar vocês como tendo que ter alguma exposição na parte de produção, por exemplo, né, seja qualquer uma dessas no gás, por exemplo, ou mesmo em biocombustível. São esses os pontos. Obrigado. Acho que tanto a margem quanto a venda. Sim. Ô, Thiago, obrigado aí pelas perguntas. São ótimos pontos aqui. Assim, sobre a margem recorrente, quando a gente comenta lá no release, não entende que esse seria o nível recorrente. Você lembra, assim, a gente vinha rodando ao longo do ano passado ali, nos primeiros trimestres, em torno de, se fizesse os ajustes, né? Tem ganho de estoque, tem sempre que limpar as coisas, mas limpando tudo, a gente estava fazendo ali em torno de 105 por aqui, e a gente anunciou lá desde o primeiro trimestre do ano passado um conjunto de medidas que iam adicionar um determinado valor de EBITDA, que dava mais ou menos para você calcular em torno de R$15 por metro cúbico, né, de adição ao que a gente vinha fazendo ali como recorrente limpo, assim, já tirando estoque, tirando, enfim, os one-offs todos, né? E aquele número estava bastante assim, bem comportado naquele nível, e a gente, de fato, vem implementando essas medidas e acredita que está on track assim, para entregar essas coisas que a gente prometeu. Isso levaria a gente para perto de 120, alguma coisa assim, né? Óbvio que isso aqui também não tem não temos um joystick com isso, claramente, né? Então, assim, isso depende do setor, do mercado, de um monte de coisa. Mas, assim, ceteris paribus, a gente acreditaria que 120 seria um nível mais perto do recorrente. Com todos os desafios, quer dizer, tem agora, o primeiro tri trouxe os desafios para isso, por conta dessas questões todas que eu comentei nas primeiras perguntas. Mas, ainda assim, a gente não acha que 140 é o nível recorrente, 138, como você falou. E não acha porque não tem uma razão estrutural para essa margem ter ficado muito maior, tem uma razão conjuntural. Então, quando eu falo recorrente, eu não estou querendo dizer dar um time frame muito específico, eu não estou falando de 1 mês, ou de 3 meses, ou de 6 meses. A situação poderia perdurar um pouco mais de tempo? Poderia. Assim, se continuar um mercado tight, um mercado com restrição a muito risco para os importadores, um mercado que acaba restando mais para as distribuidoras que têm o apetite, que tomam o risco, que estão dispostas e que acreditam na sua capacidade de colocar o preço, de fazer as operações, de fazer suas proteções, etc., de ter escala para isso. Se perdurar um mercado como esse, a gente tende, sim, a ter margens de contribuição ou margens de comercialização saudáveis, ou mais saudáveis do que seria o recorrente estrutural, por mais tempo. Mas quando a gente diz e escreveu no release que não é o recorrente, é porque a gente entende que isso é uma conjuntura, que não dá para prever quanto tempo fica, mas que ela traz essa oportunidade por um tempo, mas que ela não deveria ficar, né, acontecendo por um prazo super longo, né? Esperamos, né? Assim, a gente prefere um mundo, quer dizer, em que pese a margem estar um pouco maior de comercialização, né? Mas ela traz esses soluços de hedge, de ganho de estoque, de capital de giro, de outras coisas que a gente prefere, eventualmente até mudanças regulatórias que podem trazer alguns riscos. Então, a gente prefere um ambiente mais bem controlado, a gente não acha que é bom negócio, o nosso jogo é um jogo de longo prazo, é um negócio em que a gente vai gradualmente ganhando share, melhorando a proposta de valor, a nossa loja está melhor, o nosso custo está melhor. É esse o jogo. Então, não é um jogo de capturar mais margem ou menos margem a cada momento. Então, o que a gente gostaria, que a gente prefere, né, é navegar em águas que a gente consiga jogar esse jogo do compounding, menos um jogo das oportunidades, tá? Então, é isso que a gente quis dizer. Agora, é óbvio que se um contexto perdura e a gente consegue ter um ambiente competitivo que favoreça isso, você pode ter ganho de share com alguma captura de margem de reposição, mas com essas contrapartidas todas que eu já falei na primeira pergunta lá do Regis, sobre ganhos e perdas de estoque, ganhos e perdas de hedge, que vão produzir efeitos contábeis até difíceis de prever. A gente mesmo não sabe exatamente como é que encerra o trimestre, porque a volatilidade está grande demais, tá? Aí, só comentando sobre a questão da VEM, por hora não tem nenhum ajuste, pelo menos aí no quarto TRI, ela continua passando dentro do nosso resultado, né? Porque não tinha ainda a formação, então os resultados que a gente usualmente tem de receita de royalties, etc., está passando dentro do lado do nosso ADO
e está sem nenhum ajuste a fazer. Então, isso a gente vai passar a desconsolidar a partir do primeiro TRI, e aí vai virar uma equivalência patrimonial sem, quer dizer, como qualquer outra seria, a gente não tem controle, né? É uma situação de co-controle com as americanas, então vai passar, aí sim você vai ter que fazer algum ajuste com relação a isso, que vai passar a perceber um resultado via equivalência, que é um resultado, inclusive, que do ponto de vista de EBITDA deveria mudar, né? Porque você passa a transitar 50% do lucro e não mais o EBITDA inteiro, então é uma situação um pouco distinta, mas nada a fazer por hora, tá? E aí eu acho que tem algum episódio de complemento. Só acho que colocar, na verdade, a VEM começou agora em fevereiro, nós já constituímos aqui a diretoria, o conselho de administração, já estamos trabalhando, quer dizer, acho que a gente tem isso que a gente acabou colocando, temos um parceiro que vai trazer muita eficiência para esse negócio, para além da rede nossa, que tem um potencial de crescimento em termos de número de lojas, né? Tem uma forma bastante... O Brasil tem 15% dos postos com loja de conveniência, quando você vai pegar na Europa, Ásia, está tudo na casa de 60%, 70%, 80%. Então, o potencial de crescimento aqui é muito grande, e olhar o tema da pandemia, da proximidade com lojas de bairro, etc. Então, acho que a gente está num momento muito bom aqui para que esse negócio, que nunca fez, quer dizer, pelo que a gente vê aqui, nunca fez resultado no nosso EBITDA, ele venha fazer efetivamente diferença aqui nos próximos meses e anos, não tem dúvida. Bom, com relação ao que você colocou, Thiago, com relação ao asset light, óbvio que esse aqui é a nossa preferência, mas às vezes não é possível fazer isso. Quer dizer, você não consegue originar, por exemplo, a energia elétrica se você não tivesse a capacidade de fazer ou de disponibilizar esses parques que nós estamos colocando aqui agora. É importante dizer que uma parte dos parques são geração centralizada e uma parte são geração distribuída, que na verdade o cliente acaba virando um sócio desse processo. Agora, nós estamos falando de uma coisa que quer dizer, que gera um diferencial para a companhia, sob a ótica, inclusive, do que eu falei do múltiplo, de ser uma empresa que tem uma energia renovável, que gera certificados, e que é um negócio escasso. Então, diria assim, a gente vai no limite quando for necessário ter essa exposição, sem dúvida nenhuma a gente faz. Você viu que a gente não precisou fazer, por exemplo, com o caso do diesel verde e do combustível da aviação sustentável. Nós, no caso específico da ZEG, a gente vê um potencial muito grande porque ele faz um link sinérgico muito forte com o tema da própria JV com a Copersucar. Quer dizer, então, nós vamos extrair isso aqui dos nossos fornecedores ou produtores de etanol. Então, aqui certamente a gente já tem experiência importante. Você só vai conseguir originar esse gás se você apoiar esse processo de investimento. E aí, entrando no caso último que você colocou, você vê, você falou da refinaria, nós também tomamos a decisão de sair do negócio de distribuição de gás natural. Isso já é anunciado, já fizemos um acordo com o governo do Estado do Espírito Santo para vender isso. Nós entendemos que esse negócio regulado não é um negócio que tenha... então, não é só aquela coisa do asset light, mas o regulado também não tem a pegada assim, que a gente quer ter da flexibilidade comercial, etc., a capacidade financeira que está colocada. Então, faz muito mais sentido para nós a operação ter a capacidade, não de produzir gás, mas originar o gás. Acho que a gente tem capacidade financeira para isso. Temos um mercado, então temos sido procurado por isso, mas evidentemente no GNL acho que a gente tem um play assim, muito parecido com o que a gente é capaz de fazer. Você tem lá talvez uma área para receber esse volume de gás nas nossas bases, para liquefazer, para transportar, depois para gaseificar, para atender o cliente. Então, quer dizer, essa infraestrutura, não só logística, mas para você receber e ter a capacidade de ter o gás, certamente ela vai fazer com que a gente tenha investimentos também nessa área. Então, eu diria assim, nós vamos no limite do que é possível aqui, para que a gente tenha capacidade de ter a molécula, qualquer que seja ela,
e, obviamente, vamos com o cuidado necessário, aqui, com a prudência necessária, naquilo que a gente vai precisar aportar recursos para deter a molécula, por ser ela um ativo estratégico para atender os nossos clientes. Basicamente isso. Muito claro e interessante. Muito obrigado. Encerramos agora a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao CEO Wilson Ferreira Júnior para que faça as considerações finais da companhia. Por favor, senhor Wilson. Bem, queria agradecer a todos vocês aqui, todas as perguntas, os comentários. Acho que essa é uma sessão que a gente aprende muito aqui, estamos com o time todo aqui, e chama atenção para a gente algumas coisas. É muito importante estar com vocês, agradecer e agradecer aqui e cumprimentar o time. Eu acho que, de novo, é um resultado histórico para a companhia. Eu sempre falo para o pessoal aqui que excelência é um alvo móvel, então, quer dizer, nós temos que, obviamente, aprender bastante com isso aqui, mas vamos continuar sendo desafiados. Eu acho que o desafio aqui é um desafio permanente de eficiência, mas é um desafio permanente de aproximação com o mercado, é um desafio permanente de mudar a cultura da companhia para que a gente tenha essa proximidade. Eu sou muito otimista com o time que eu tenho aqui. Eu acho que me sinto muito feliz aqui de ter feito essa opção de vir para cá, e acho que aqui a gente tem muita coisa para inovar, para fazer de uma forma diferente, um setor que é muito tradicional e que está mudando. Eu acho que, em grande medida aqui, a Vibra tem dado essa contribuição à mudança. Então, eu acho que é um momento especial do país, é um momento especial do setor, com evoluções importantes sobre a ótica regulatória. Também, eu diria assim, produto dos grandes agentes do setor se unirem para, de alguma maneira, fortalecerem instrumentos que vão contra a sonegação, que vão contra a adulteração, mas especialmente, quer dizer, a gente tem aqui um espaço estratégico de crescimento que nos diferencia. Eu diria assim, estamos começando nele. Vocês ainda não veem o resultado disso, vocês vão começar a ver a partir desses roadshows que a gente vai estar fazendo com vocês para explicar, mas eu diria assim, saímos na frente, e aqui é a geografia que esse time mais novo, com inovação, etc., vai poder mostrar ainda mais valor. Então, sou muito otimista com relação ao futuro, com o cuidado, naturalmente, do curto prazo, da volatilidade de uma guerra que nós não controlamos. Mas, tirando isso aqui, a gente pode acreditar aqui que é uma empresa preparada para superar todos esses desafios. Muito obrigado aqui. Até a nossa próxima conferência. A videoconferência da Vibra está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma excelente tarde.